Olá amigos, sou o professor Jusilândio Souza e estou de volta aqui, nós estamos de volta com o nosso, dando prosseguimento ao nosso curso de Conhecimentos Bancários 2015. Estamos ainda no módulo básico, quase terminando o módulo básico, e na aula anterior, essa é a aula de número 49, e na aula anterior eu prometi para vocês que nós iríamos começar agora plano de previdência, né? Nós vimos capitalização e iríamos começar agora a previdência. Bem, eu mudei de ideia, decidi jogar previdência lá para o curso intermediário e a gente vai trabalhar com um assunto interessante aqui para dar base para entender a questão da previdência. Fica mais fácil para vocês para entender mercado, né? Bom, nós vamos trabalhar com noções do mercado de capitais e de câmbio. É um tema também que está em praticamente quase todos os editais, ligados a bancos, tanto editais de nível intermediário quanto editais de nível superior, tá? De nível médio ou superior. Então, vamos ver noções do mercado de capitais e de câmbio e a gente está deixando previdência para o nível intermediário, para o módulo intermediário, ok? Bom, noções de mercado de capitais e de câmbio. A gente vai novamente agora retornar a esta imagem aqui, a esse slide, porém com algumas modificações. Esse slide que foi visto no início, lá nas primeiras aulas, né? Em geral, o estudo de conhecimentos bancários, o estudo de economia, ele começa pelo fluxo circular da renda. E nas primeiras aulas eu mostrei o fluxo circular da renda e mostrei para vocês que há quatro grandes agentes econômicos que estão sempre interferindo de alguma forma, interagindo de alguma forma na questão do fluxo de dinheiro na economia. Então nós vamos melhorar essa explicação aqui para você entender mercado de capitais e de câmbio. E aí você dá uma olhadinha no slide e deve estar pensando assim, professor, o senhor está maluco? O senhor andou fumando alguma coisa estragada, professor? Aqui está escrito mercado financeiro. O que é mercado financeiro? Por que então no slide anterior o senhor está dizendo que o tema da aula é noções do mercado de capitais e de câmbio? Olha, não andei fumando nada estragado, nem vício eu tenho, né? Meu único vício é mulher. Vejam bem, o que é mercado financeiro? O mercado financeiro, ele é composto por diversos mercados. A gente vai dividir em quatro principais, dentre eles os mercados de capitais e de câmbio. Então não adianta, se você pega um livro ou uma apostila para ler e você parte para o estudo apenas de mercado de capitais e de câmbio sem entender mercado financeiro, sem entender como as coisas funcionam, vai ficar difícil para você entender o que é mercado de capitais e o que é mercado de câmbio, tá? Então, o que a gente vai fazer, meus caros leitores? A gente vai primeiro revisar rapidinho aqui o fluxo circular da renda e, em seguida, a gente vai falar sobre mercado de bens e serviços, que não é bem o mercado financeiro. A gente vai falar essa coisa primitiva aí, que é a venda, a troca de bens e serviços entre as pessoas, entre os agentes econômicos, para depois entrar em mercado financeiro e, em seguida, falar de mercado de capitais e de câmbio, tá? A didática precisa trabalhar com essa profundidade para que você não precise apenas memorizar textos. Eu quero que você realmente aprenda, tá? Quero que você realmente aprenda. Bom, nós vimos então, e essa parte você já viu, que esses quatro grandes agentes econômicos, governo, famílias, empresas e resto do mundo, que o dinheiro estará sempre fluindo entre eles. Então, você viu lá atrás, em aulas anteriores, que o dinheiro flui entre as famílias e governo, porque, olha a setinha aqui, de família para governo, porque as pessoas estão pagando impostos, né, as famílias, entre o governo e as famílias também, porque o governo dá subsídios, o governo, ele Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Então, existem transferências monetárias de dinheiro entre o governo e as famílias. Entre famílias e empresas, é bem óbvio, as pessoas compram produtos das empresas, então o dinheiro flui
das famílias para as empresas. As empresas, por sua vez, pagam salários às pessoas que nelas trabalham, né? Então há um fluxo também de dinheiro, de renda entre as empresas e as famílias. E resto do mundo, porque famílias compram produtos no exterior, hoje pela internet, é muito tranquilo, fazem muito isso, vão lá, viajam, trazem. Então há um fluxo de dinheiro entre o resto do mundo, outros países, as famílias, entre as famílias do resto do mundo. Quando um pai manda um dinheiro para um filho que estuda na Bolívia, que estuda na Inglaterra e assim por diante. Entre as empresas e o resto do mundo, vimos também que é muito óbvio, as empresas importam produtos e pagam por eles, importam serviços, né, técnicos que vêm montar grandes equipamentos, técnicos alemães que vêm montar grandes equipamentos aqui no Brasil, em empresas, assim por diante. E também do resto do mundo para as empresas funciona da mesma forma. Então, esse fluxo circular da renda, esse fluxo circular monetário, na verdade, por trás dele, existe um fluxo circular, um fluxo real, que é um fluxo de bens e serviços. Na verdade, é o contrário. Por trás do fluxo real, o fluxo de bens e serviços entre esses 4 grandes agentes econômicos, existe o fluxo monetário, já que tudo precisa ser, ou quase tudo, né, monetizado, precisa ser calculado, valorado, né, em dinheiro. É preciso dar um valor a alguma coisa. Senão não é bem econômico, né? Para ser um bem econômico, ele tem que ser escasso e ele precisa atribuir a ele um valor, tá? Vejam bem, então. Esse fluxo de renda e de bens e serviços entre as pessoas, entre os agentes econômicos, famílias, pessoas, governo, etc., na verdade, esse fluxo ele acaba formando um mercado financeiro, tá? O mercado financeiro. O que é um mercado, professor? Um mercado, ele é um espaço virtual ou físico, onde ofertantes ofertam seus produtos, demandantes compram, né, ou demandam esses produtos, onde você tem produto, onde você tem preço e assim por diante. Isso é o básico de qualquer mercado, em qualquer lugar do mundo, ok? E o mercado financeiro, porque ele evolui, já houve uma evolução do mercado da simples troca ou da simples compra, entrega mediante pagamento, para uma complexidade maior que será vista aqui. Mas antes da gente falar dessa complexidade, a gente vai falar o seguinte, o mercado financeiro, obviamente, ele pode ser dividido em diversos mercados, mas a divisão mais aceita, a divisão assim mais, melhor dizendo, mais didática, ela é esta aqui. Você divide o mercado financeiro em mercado de capitais, mercado monetário, mercado de crédito e mercado de câmbio, tá? Mercado de capitais, mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio. A gente vai falar sobre cada um deles, embora o nosso estudo nesta aula, nessas 2 ou 3 próximas aulas, a gente vai se concentrar em mercado de capitais e de câmbio. O mercado monetário e o mercado de crédito, a gente vai ver no curso intermediário. Então, para fechar o curso básico, a gente vai trabalhar com o mercado de capitais e mercado de câmbio, que são os mais cobrados, quando se cobra diretamente mercado. Mercado monetário, a gente já viu alguma coisa quando falou de Banco Central, de taxa de juros, de Selic, tá? Mas no curso intermediário e no avançado, a gente vai bater mais em mercado monetário e mercado de crédito, porque no nível superior, em concursos para o Banco Central, por exemplo, para a CVM, para o Banco Central, por incrível que pareça, cobra-se bastante mercado monetário e de crédito. Mercado de capitais, obviamente, num concurso para a CVM, ele é o astro desse filme, né? O mercado de capitais é o protagonista quando você estuda para a CVM, por exemplo. Mas o mercado monetário e de crédito também cai muito em concurso para a CVM. Como esse curso, ele é determinado não só a estudantes que vão fazer prova de ensino médio, nós queremos também ajudar a quem vai fazer prova de nível superior, Banco Central, CVM, BNDES, etc. A gente vai se aprofundar nesses outros mercados no curso intermediário, no módulo intermediário e no módulo avançado. Ok, continuando. Então você vai entender que o mercado financeiro é composto de mercados menores, né, que são o mercado de capitais, mercado de câmbio, o mercado monetário e mercado de crédito, tá? Bom, antes de começar o estudo propriamente dito,
de mercado de capitais, né? Depois veremos câmbio, mercado de capitais, a gente precisa entender como tudo começou, né? Então, já falei para vocês aqui em aulas anteriores sobre a questão das trocas, do escambo, as pessoas, primitivamente, antigamente, nem dinheiro havia, então as pessoas faziam trocas, quem tinha excedente de um produto A, vamos dar exemplo de produtos recentes, feijão, quem tinha um excedente de feijão, mas não tinha o arroz, ele trocava a parte que excedia pela pessoa que tem excedente de arroz, então os excedentes eram sempre comercializados, trocados, mas não havia ainda a ideia do dinheiro, aí passou a haver a ideia da mercadoria moeda. Existiam mercadorias que eram utilizadas como moeda. Um grande exemplo foi o sal. O sal foi usado por muito tempo como moeda. Daí a origem da palavra salário. Pagavam-se as pessoas com sal, ok? Então é uma história muito grande que a gente não vai depender de toda ela para estudar para concurso, né? Da história econômica em si, história da formação da moeda do dinheiro, a gente não vai precisar disso. É só o básico para você entender isso aqui. Então, o mercado primitivo, mesmo o mercado primitivo, quero que você entenda, ele tinha agentes superavitários, tá aqui, ó, pessoas felizes, tá vendo a carinha feliz aqui? Tudo azul, né? Pessoas felizes, com dinheiro sobrando, né? Tem superávit. As suas receitas são maiores que as suas despesas. Esses felizados aqui gastaram menos do que ganharam, ou, como estamos falando de mercado primitivo, eles economizaram no feijão para que houvesse excedente, para que houvesse sobra do feijão, que aí eles poderiam usar essa sobra para adquirir produtos que eles não tinham, que para eles era escasso. No nosso exemplo, o arroz. Então, agente superavitário vai ter sempre uma reserva, um superávit. E aí, os agentes deficitários, por outro lado, não têm superávit, eles têm déficit. Eles gastaram mais do que ganharam. Ou então, eles trabalharam, conseguiram produzir, por exemplo, apenas o arroz, mas não conseguiram o feijão, né? Lhes faltam o feijão. Vamos imaginar aqui primitivamente, quando não havia dinheiro. Então, se eles tinham uma falta, uma deficiência de feijão, não tinha feijão, era escasso para eles, mais escasso ainda, mas lhes sobrava um arroz, eles poderiam trocar o arroz pelo feijão com quem tem feijão em excedente. Então, excedente de arroz, excedente de feijão, faziam aquela troca. Depois perceberam que era complicado, não era bem assim, porque alguns produtos eram mais raros que outros, eram mais escassos que outros. Alguns produtos tinham um custo de produção, embora não se falasse ainda em dinheiro, mas tinha um custo de produção maior. Então, de repente, supomos aqui, dependendo da região primitiva, vamos supor que o feijão tivesse vamos falar de arroz, que o arroz tivesse um custo de produção maior, é mais demorado para cultivar, etc. Não entendo dessa área, mas mais demorado, mais difícil, vieram geadas, frio, prejudicou, sei lá o quê. E aí, essa pessoa percebe que o arroz dele, ele não pode parear o arroz com o feijão na mesma quantidade. Vou trocar 10 quilos de feijão, 10 quilos de arroz por 10 quilos de feijão. Se o arroz está muito mais caro, foi mais difícil de ser cultivado, então precisava haver um terceiro ator nesse processo. Precisava haver algo que pudesse ser utilizado para trocar pelas mercadorias e que, de alguma forma, mantivesse o seu valor. Foi aí que surgiu a ideia da mercadoria moeda, que muitas foram usadas, como o sal, por exemplo. Então, eu tenho... o seu feijão custa 5 quilos de sal. O seu arroz, que é mais complexo, mais difícil de cultivar, custa 10 quilos de sal e assim por diante. E não só o sal, muitos foram usados. Estou tentando resumir aqui a história da formação aqui do dinheiro, do surgimento, em poucas linhas, que a gente só precisa disso, tá? Gostaria muito, adoro história econômica, de passar muito tempo aqui falando, mas a gente só precisa disso. Muito bem, então, esses agentes superavitários, quero que você entenda que desde os primórdios, mesmo antes da existência do dinheiro, mesmo quando nem se falava ainda da mercadoria, moeda, né, que foi o sal e outros por aí, a gente já tinha agente superavitário e agente deficitário. A gente já tinha quem tinha excedente e quem tinha falta, escassez, ok? Muito bem. Então já havia, olha a linha aqui, já havia entre eles essa interação. Já havia essa interação. A questão é que, com o passar do tempo, aí surgiu o dinheiro, as pessoas já começavam a pagar
pelo que lhes faltavam, buscavam excedentes em algum lugar, pagando em dinheiro, não, ok? Mas aí percebeu-se que o dinheiro também é uma mercadoria, o dinheiro também tem seu valor, e o dinheiro também pode perder esse valor por conta da inflação que já falamos aqui em aulas anteriores. Então, guardar o dinheiro na gaveta e não aplicar em banco para ser corrigido, você vai perder o valor dele. R$100 compram hoje X mercadorias, mas daqui a um ano não vai comprar X, será X menos alguma coisa, porque os preços tendem a subir muitas vezes na economia, quase sempre, ok? Então, dinheiro perde o valor. Então, essa complexidade, né? Pensaram que a solução já tinha sido descoberta. Então, ok, o governo vai emitir dinheiro, esse dinheiro vai ser canalizado pelos bancos, pelo sistema financeiro, até os agentes superavitários deficitários, e eles vão fazer as suas trocas utilizando o dinheiro para pagar. Mas o próprio dinheiro, enquanto mercadoria, também sofre desvalorização. Esse dinheiro, para ser adquirido, tem que ser adquirido também no meio de troca. Você troca a sua força de trabalho para adquirir dinheiro. Então, havia toda uma teia complexa de arranjos que a gente acaba chamando de sistema financeiro, tá? Então, a gente não tem apenas agente superavitário lidando diretamente com agente deficitário. O que nós temos hoje, e desde muitos séculos, o que nós temos é, na verdade, uma rede complexa que a gente chama de sistema financeiro. Sistema porque são pedaços que juntos vão ter que funcionar em harmonia para que o todo, né, já dei essa definição para você, para que o todo alcance seu objetivo. Então, não há mais apenas agentes superavitários felizes e agentes deficitários tristes. Ainda vivemos, né? Temos muito ainda agente deficitário e agente superavitário, mas hoje eles estão, na verdade, entre eles, né? Já não há mais o contato direto na compra e venda entre agentes superavitários, agentes felizes, tudo azul aqui, sorridentes, e agentes deficitários, né? Entre eles hoje existe toda uma complexidade de arranjos monetários, de arranjos reais, de contratos, dinheiro de diversos países, dinheiro de diversos valores, moedas escriturais, né, como cheque, por exemplo, etc. Existe todo sistemas de pagamento, né, a gente vai ver tudo isso. Então, existe toda uma complexidade entre agentes superavitários e deficitários. Então, hoje, por exemplo, aquele excedente já não é mais do feijão ou do arroz, né? Embora os excedentes vão existir sempre. Mas quando alguém tem excedente numa mercadoria, ele vai procurar vendê-la, trocá-la por dinheiro e não por outra mercadoria. Dificilmente isso acontece, salvo em algumas regiões distantes do globo terrestre, né? Algumas regiões ainda não muito desenvolvidas, onde ainda, na África, por exemplo, algumas tribos ainda utilizam troca com conchas, etc. Ainda utilizam, mas já é raro, já está acabando também. Ok, então, hoje quem tem o excedente, esse excedente do superavitário vai chegar a ter o deficitário através desse sistema financeiro. E esse excedente, hoje, ele é medido em dinheiro, né? Então, alguém que tem um excedente aqui, por exemplo, de feijão, né? Ele produz feijão, come parte do feijão, ele e a família, mas lhe sobra feijão. O que ele faz? Ele pega o feijão e vende, e pega esse dinheiro e aplica no mercado financeiro. Ele transformou o seu excedente em dinheiro. Ok, então todo esse mercado financeiro aqui vai pegar esse excedente, que agora está em dinheiro, né, do agente superavitário, muitas vezes pegar mercadoria também, depende do mercado, né? Ele vai pegar esse excedente e vai fazê-lo chegar até o agente deficitário. Não há mais o contato direto entre superavitário e deficitário. Mas isso não é em absoluto, pessoal. Nós temos, por exemplo, em muitos lugares, muitas cidades do país, embora seja proibido, a presença do agiota, aquela pessoa que tem o dinheiro em excesso, ele é superavitário, ele está com o dinheiro e ele empresta ao deficitário à margem da lei, né? Cobrando taxa de juros muito mais altas do que a taxa de mercado, impondo condições proibitivas, né?
condições proibidas por lei, melhor dizendo, para poder emprestar o dinheiro. Ainda tem a figura do agiota. Então imagine aí o agiota emprestando dinheiro. Ele é o agente superavitário em contato direto com o deficitário. E justamente a agiotagem é ilegal, justamente por estar à margem desse mercado financeiro. Porque se você for observar as taxas de alguns bancos hoje, a taxa de juros de alguns bancos, ela é uma taxa tão alta quanto a taxa que alguns agiotas cobravam no passado. Mas o banco tem seus custos, o banco gera emprego, o banco paga impostos, o banco está de acordo com a lei. O agiota, não, ok? Ele tem um contato direto aqui com o deficitário. Então é preciso hoje, você é obrigado a estar incluído no sistema hoje. Tudo bem, então? Deu para entender? Ok. Então hoje o mercado financeiro, tudo que ele faz é isso. Tudo que o mercado financeiro faz é viabilizar, tornar possível, fazer com que o excedente do superavitário, o dinheiro que o cara tem em excesso e quer aplicar, guardar, para mantê-lo corrigido, senão ele perde o valor, lembra? Então tudo que esse sistema faz é pegar esse excedente dos agentes superavitários e emprestá-lo e levá-lo até os deficitários. Obviamente, esse mercado financeiro, ele vai pagar uma taxa menor aos superavitários e vai cobrar uma taxa de juros maior dos deficitários para que ele tenha o spread. Lembra que a gente chamou aqui de spread bancário? Ok, a gente estudou a parte de banco, né? Muito bem. Agora, e o mercado financeiro primitivo, né? Eu já até falei, a gente vai mostrar o slide aqui. Lembra que a gente tratou de forma primitiva, a gente tratou agente superavitário e agente deficitário? Tudo o que nós fazemos agora é mudar o nome, transformar os agentes superavitários em poupadores de recursos, né? Poupadores de recursos, e transformar os agentes deficitários em tomadores de recursos. Embora a nomenclatura agente deficitário, superavitário é muito usada em concurso, mas também você vai usar muito, as provas vão cobrar muito essa nomenclatura aqui, a mesma coisa. Poupadores de recursos são agentes superavitários. Tomadores de recursos são agentes deficitários. Mas, professor, por que o senhor ainda colocou aqui mercado financeiro primitivo? É porque você está vendo que aqui só tem eles dois, ó, diretamente entre eles. Então, quando você negocia com um agiota, se for dinheiro vivo ali, é algo primitivo, né? Claro que não é bem assim. O agiota vai querer um título que represente a dívida, vai querer que você assine um cheque pré-datado, uma nota promissória e assim por diante. Então, mas é isso aí. Primitivamente, você tinha poupadores de recursos, tomadores de recursos juntos. É o mesmo slide, eu só mudei os nomes aqui, tá? Eles faziam isso diretamente, sem a intermediação financeira, sem o mercado financeiro intermediário, ok? Agora, nós sabemos que já temos. Então, agora, o que temos então? Agora vamos comparar dois outros slides. Olha o que eu fiz aqui para você. Agora nós temos, entre os agentes superavitários e os deficitários, nós temos o mercado financeiro, que é composto por esses 4 mercados aqui, tá? Vamos melhorar esse slide? Vamos dizer agora o seguinte, nós temos um sistema financeiro. Já não falei de mercado agora, né? Já disse a você que o mercado é o local imaginário ou o local físico, né? É o local virtual ou físico, onde você tem o embate aí entre a livre interação, que não é bem livre assim, a gente vai ver mais tarde, mas vamos chamar por enquanto de livre, a livre interação entre as forças de oferta e demanda que vão determinar o preço e as condições de compra e venda de mercadorias. Então, mais uma definição aí para mercado, né? Uma definição jusilandística, para você entender melhor. Ok, mas agora vamos chamar de sistema. Sistema financeiro, até porque quando eu tenho pessoas trocando... Lembra que eu falei que pessoas trocavam mercadoria, o excedente entre si, sem o uso do dinheiro? Lá a gente não podia chamar de sistema financeiro e nem de mercado financeiro. Lá era um mercado de bens, né, e de serviço. Limpe o meu quintal, a minha fazenda, e eu te dou 10 cargas de mandioca. Ou seja, é a troca de um serviço por um bem, de bem por bem, de serviço por serviço, assim por diante. E aí evoluiu para o dinheiro, surgiu o mercado financeiro. Só foi possível o mercado financeiro depois do surgimento do dinheiro. Ok? Tudo bem.
Então, entre superavitários e deficitários, nós temos essa complexidade, que a gente deu o nome lá de 4 mercados, mas o que temos, na verdade, na prática, é a atuação de instituições, já estudamos algumas aqui, estudamos CVM, que é muito importante para o mercado de capitais, como veremos na próxima aula, estudamos CVM, estudamos Banco Central do Brasil, estudamos Conselho Monetário Nacional, Conselho de Recursos, lembra? Então, são instituições. Temos também produtos, e nós vimos produtos aqui, na aula passada vimos, por exemplo, título de capitalização, né? Título de previdência eu deixei lá para o curso intermediário. E instrumentos. Por que instrumentos, professor? Ora, para fazer a aquisição de produtos e serviços entre superavitários e intermediários, muitas vezes nós temos que utilizar contratos e assim por diante. Então tem esses instrumentos que viabilizam esse fluxo de bens e serviços e de dinheiro entre superavitários e deficitários, tá? As operações e assim por diante. Então, é isso aí. Eu espero que você esteja gostando do nosso curso, né? Acabamos aqui a aula 49 e espero você ainda no módulo básico aqui. Eu espero você aqui para assistir, para estar comigo na aula 50. Ora, estamos chegando à aula 50. É isso aí, pessoal. Até lá.